Boa noite, começa aqui mais um Conversa Franca e hoje o meu convidado, como todos, é extremamente especial num dia em que esse tema está muito na moda, que é Amazônia, sustentabilidade, geração de rendas, etc. Ele é formado em engenharia florestal, é Exalc São Paulo, da USP, professor docente também lá, pós-doutor em desenvolvimento sustentável na Flórida e PhD em biologia em Harvard. Foi secretário de Meio Ambiente, presidente do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, o IPAAM, presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Piracicaba, em São Paulo, agora é superintendente da FAS, não é isso? Isso. Fundador e presidente do Conselho de Administração do Imaflora, Conselho do Fumbio IP Instituto Terra. A FAS é a Fundação Amazônia Sustentável. Amazonas. Amazônia Sustentável, perdão. É que o continente é grande e aqui está ao meu lado Virgílio Viana. Bem-vindo ao BNC. Valeu. Seja Prazer bem-vindo ao estar BNC. aqui, Tomás, com A você e câmera é os seus sua. ouvintes. Prazer estar com você, Tomás, e os seus ouvintes. Eu já estou ao vivo no BNC Play, no YouTube e no Facebook BNC. Você vai lá, faz seu link, aliás, entra, comenta, compartilha, assiste e mete a P na gente, que de vez em quando tem uns que metem a P em mim, porque eu converso mais do que o entrevistado. Mas hoje o doutor, eu vou soltar aqui para o Virgílio Viana. Doutor, quando surgiram as ONGs no Brasil, parecia ser a salvação do país. Aí rapidamente mudou essa visão do terceiro setor, parece que hoje é um problema sério. Qual o papel das ONGs? Qual o futuro delas? Tomás, eu acho que talvez nunca tenha sido criado uma ideia de que as ONGs seriam salvação do Brasil, né? E eu acredito que, na verdade, quando as ONGs são muito antigas. ONG significa organização não governamental. Então, a Igreja Católica sempre teve a Sociedade São Vicente de Paulo, que fazia caridade, assistência de misericórdia às pessoas mais necessitadas. Então, a gente tem instituições ligadas à filantropia, à ação social, muito antigas na história do Brasil, muito respeitadas. Então, eu acho que a gente tem uma história muito longa disso. O papel das organizações do terceiro setor é fazer aquilo que os governos, por uma razão ou por outra, não conseguem fazer. E hoje a gente tem um universo enorme de instituições no Brasil e que fazem um serviço maravilhoso. Agora, o que acontece é que, como é um setor que envolve dezenas ou centenas de milhares de instituições, sempre tem uma instituição que pisa na bola, né? E da mesma forma como no setor empresarial, nós temos empresas que pisam na bola e assim por diante também no mundo acadêmico e também no mundo político. Então, acho que em todos os setores tem isso. Agora, no geral, o que eu acredito é que a gente tenha um segmento da sociedade que é hoje subvalorizado e pouco avaliado de uma maneira rigorosa, em função de talvez casos pontuais que tenham sido explorados de uma maneira a criar uma imagem negativa. Eu vejo instituições fazendo um trabalho maravilhoso. Essa semana, por exemplo, eu visitei uma instituição que não conhecia em São Paulo, chamada Instituto Provida, que envolve centenas de pessoas que são doadores anônimos e que só recebem, essa instituição recebe recursos, todos que trabalham lá trabalham voluntariamente e apoiam ações voltadas para as pessoas humanas. Então, ações de doação, de educação, etc., para as pessoas mais necessitadas. Então, instituições como essa existem em grande número no Brasil. Eu acho que a gente tem que valorizar muito. Os países desenvolvidos, todos, têm uma valorização enorme das suas organizações do terceiro setor. Então o senhor percebe que nesse momento o Brasil está vendo uma espécie, vou usar um termo muito comum, está havendo uma espécie de linchamento ou subvalorização, mas subestimação do trabalho das entidades não governamentais? Eu acho que tem uma caricatura errada. Vamos pegar o caso das pessoas com deficiência. Quem cuida das pessoas com deficiência no Brasil são as APAES. As APAES são organizações não governamentais, que fazem um trabalho maravilhoso. Se não for, imagine o que seria desse segmento da população se não tivesse
as organizações não governamentais. Então, acho que a gente tem que qualificar muito o debate e não criar estereótipos. Quando o senhor fala que ajuda o Estado é não governamental, esse não quer dizer que está atuando, subentende que está atuando na área do governo. E a gente vê que a ONG atua onde o governo não chega, por várias razões. Uma delas é até a omissão do Estado mesmo. E então aparece alguém que resolva fazer. Então, se o Estado funcionasse a contento, nenhum de nós é voluntário a nada. Então, há uma lacuna e é aí que elas atuam. E essa lacuna, ô Tomás, não é só no Brasil, pelas mazelas que o Brasil tem. Isso é super comum nos países desenvolvidos, que já superaram muitos dos problemas que nós temos. Principalmente então, as causas globais, né? E causas humanitárias. A gente tem filantropias importantíssimas que trabalham, por exemplo, com atendimento humanitário. Médicos Sem Fronteira, para citar um exemplo, né? Nessas áreas de guerras, de conflitos, as instituições que atuam são organizações não governamentais, que levam assistência, de atendimento de saúde, etc. São todos instituições não governamentais. Então, eu acho que existe um nicho importante e não é só porque o governo é incompetente ou corrupto ou o que quer que seja. Omisso. É porque tem segmentos que requerem uma certa paixão, uma certa dedicação. Eu volto a usar o exemplo das pessoas com deficiência como um exemplo bem ilustrativo. O outro é a área de meio ambiente, que requer uma certa paixão para as pessoas se dedicarem a sair no sol, na chuva, enfrentar o pium e o carapanã e tudo isso, que nem todos se animam. Eu vejo assim, tem o céu e o inferno, vamos dizer assim, nessa questão de trabalhar com organizações não governamentais. Umas são superestimadas, outras são tão subestimadas, mas essa questão cai muito no senso comum. E o senhor me disse que a gente quer qualificar o debate. Eu acho que o Brasil precisa qualificar o debate em todos os setores da sua vida. O país precisa qualificar o debate. Mas vamos uma coisa aqui bem simples, bem pequena. Quem fiscaliza? Como é feita a prestação de contas? Como é possível mensurar o trabalho de uma ONG? Olha, de uma ONG, são várias perguntas, né? Quem fiscaliza, no nosso caso, é o Ministério Público Estadual. Isso está previsto na legislação brasileira. Fundações de direito privado, como é o caso da FAS, são fiscalizadas pelo Ministério Público Estadual. No Amazonas nós temos uma curadoria de fundações especializada nisso e que recebe toda a prestação de contas anualmente, aprova ou não, né, essas prestações de contas. As atas de reuniões são aprovadas pela procuradora, né, responsável por isso, a promotora responsável por isso. E nós temos o orgulho de dizer que ao longo dos 11 anos da FAS, nós tivemos todas as nossas prestações de contas aprovadas e aprovadas de maneira elogiosa pela Curadoria de Fundações do Ministério Público do Amazonas. Eu vou falar da FAS num capítulo em separado, porque temos os mapas para mostrar. Eu falei de prestação de contas, mas a gente pode adiantar, se já estiver no ponto aí, já que o senhor antecipou. Você tem os balanços da FAS aí na produção pronta? Passa para mim, por favor. Olha aí, isso é uma forma de você também avaliar o trabalho da instituição governamental. Além das receitas e despesas que está no Ministério Público, e você pode procurar em qualquer site, você também pode ver nas páginas. Eu queria também depois colocar a página da FAS, para a gente ver. Vamos avaliar a redução da pobreza onde você atua. Então, uma outra forma de impressão de contas é por meio de indicadores. Nós temos uma ênfase enorme nisso, talvez seja um dos grandes diferenciais da FAS, essa ênfase em medir o que nós fazemos, medir o resultado e o impacto. Então, nós trabalhamos em 16 unidades de conservação. Esse gráfico que está na tela, ele mostra o resultado do ponto de vista de renda familiar média mensal. Em 2009, essa linha picotada no meio, em vermelho, é a linha da pobreza extrema. Segundo um critério usado internacionalmente, é 1,9 dólares por pessoa por dia. Em 2009, está nesse cinza claro, essa era a renda familiar média dessas pessoas nesses lugares. Em cada coluna dessa é um determinado lugar. RDS Amanã significa Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Amanã. Fé em Deus em Maués,
RDS Amanã, RDS de Uacari, RDS de Juma e aí vai. São várias. O mais clarinho é como estava quando a FAES começou a atuar e o mais escuro é a realidade de hoje. De hoje. Então, se nós olharmos em 2019, que é o escuro, né, nessa barra, nós vamos ver que uma maior parte dessas localidades passou a linha da pobreza. Ou seja, nós tiramos as pessoas de uma situação que elas ganhavam menos da metade do que era a linha da pobreza e botamos a média acima da linha da pobreza. Isso é um indicador produzido por meio de uma análise independente, feito por uma empresa que é super reconhecida internacionalmente, que chama Bain & Company, que faz, Tomás, um trabalho gratuito para nós. Eles precificam o trabalho, mas eles fazem um trabalho de auditoria e de análise dos nossos dados para certificar que tudo é sólido e correto. A gente também convida um número enorme de pesquisadores para analisar os dados dos trabalhos que fazemos. Então, o nosso binômio é, de um lado, reduzir a pobreza por meio de aumento da renda. Tem um amigo nosso que é líder de uma fundação no Paraguai que ele fala de maneira muito simples. É o marketing. A melhor forma de acabar com a pobreza é ganhando dinheiro. Ganhando dinheiro. Então, o binômio são os eixos de trabalho da FAES. É isso? São dois São eixos. dois binômios. Um é a pobreza, ou seja, aumentar a renda, e o outro é reduzir o desmatamento. No da pobreza, a gente avançou muito. A gente tem um do desmatamento aí? Tem o desmatamento, é o outro. Vamos ver assim o desmatamento. Então, avançamos, dá para ver que houve um avanço considerável na questão da redução da pobreza. Produção, passa o outro para nós aqui, ou corta para cá para a gente conversar um pouquinho. O outro gráfico é um gráfico de desmatamento. Pronto, está aqui o desmatamento. Ele mostra ano a ano, de 2003 a 2008, essa é a referência anterior ao trabalho da FAES. A linha vermelha é uma linha média. E no período, isso é a maneira como cientificamente se monitora o desmatamento. Então, é a média anterior comparada com a média dos 5 primeiros anos. Nós reduzimos 30%. E depois, até 2013 até 2017, reduzimos 43% do desmatamento nas áreas onde atuamos. E isso foi um resultado muito diferente de outras áreas, mesmo unidades de conservação, onde nós não atuamos. Então, isso é monitorado com imagens de satélites que são produzidas pelo governo federal por meio do INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Então, a gente tem muitos outros indicadores. Isso é uma forma de prestação de contas, não é? A minha pergunta era como prestam contas, o que fazem e tal. E nós pegamos como exemplo a entidade que o senhor administra para falar de prestação de contas, e daqui a pouco eu vou falar mais, estender sobre o trabalho da FAES. Nós só usamos os dois mapas porque é uma forma de apresentar como se presta contas, quem fiscaliza é o Ministério Público Federal, e a prestação de contas por meio de indicadores e também a prestação de contas por via de receita e despesa lá. Só uma observação, é o Ministério Público Estadual. E além desses indicadores, nós temos auditorias semestrais da PwC, que é uma das maiores empresas do mundo de auditoria. PwC, os seus ouvintes podem pesquisar aí no Google, é uma das 4 maiores empresas de auditoria no mundo e que desde o início da FAES eles realizam auditorias semestrais. E nós fizemos já, portanto, 22 auditorias e essas 22 auditorias nunca tiveram uma única ressalva. E eu costumo dizer que nós fazemos esse rigor na prestação de contas por 2 razões. Primeiro, por convicção e ética pessoal minha, dos conselheiros que fazem parte do nosso Instituto de Gestão, das pessoas que trabalham conosco, mas também por pragmatismo. Nós trabalhamos com recursos de natureza privada. E esses recursos privados, de um banco tipo Bradesco, de uma empresa tipo Samsung, de uma empresa tipo Coca-Cola, não seriam dados para uma instituição que não tivesse esse rigor na prestação de contas. Então, nós fazemos isso em parte por ética pessoal e em parte por essa estratégia de inteligência, para que a gente tenha o financiamento da maneira como
temos hoje, isso só é possível com esse grau de rigor na prestação de contas. Nós temos um sistema muito requintado para fazer com que os mais de 50 fontes de financiamento nós possamos prestar contas para cada um com rigor no centavo. A gente presta conta no centavo. Eu já tenho gente lhe parabenizando aqui, é o José Francisco, diz assim: olá, boa noite, muito bom o acolhimento de dados e informação passada pelo Vigílio Viana, cuidando da comunicação e levando informação. Obrigado, eu agradeço a você, Francisco, e nós estamos aqui para fazer isso. A gente quer fazer desse material um material que seja referência para quem quer debater o assunto. Nós estamos querendo debater esses assuntos, levar mais conhecimento a esses assuntos. É uma pauta, está na ordem do dia, é muito debatido. Eu estou com muita gente assistindo aqui, vou dar alô para cada um. Fred Mello acabou de entrar, Maria Gata acabou de entrar, o Jorge Dias está assistindo, a Rosana entrou. Obrigado, gente, vão entrando aí. No final eu faço as perguntas que vocês mandam para mim, mas eu vou fazer as que vierem aqui, tá? No meu WhatsApp está desligado, está desligado, e nós vamos trabalhar por aí. Então, vamos mais uma questão aqui. A questão vamos tomar como exemplo o crédito de carbono. Essa política é correta? Olha, a história sobre isso é um pouco comprida. Ela começa no protocolo de Kyoto e tal, vai embora. A gente é longo, mas um resumo assim daquele bem pequeno mesmo é importante fazer para que se chegue. Eu estou diante de um doutor PhD nessa área. O resumo apertado é o seguinte: havia uma expectativa enorme de que o mercado de carbono fosse criado aí no início dos anos 2000. E isso em função de uma regulamentação da ONU. Mas isso, infelizmente, não aconteceu em 2009, que foi a Conferência da ONU do Clima em Copenhague, que foi uma grande decepção. Volto a dizer, a história é complexa e comprida, mas o resumo é que isto não aconteceu da forma como esperávamos. E é uma pena, porque a tese de que a Amazônia gera benefícios para o resto do mundo e o mundo teria que nos recompensar por isso é antiga. O professor Samuel Benchimol foi uma das pessoas que formulou isso de uma maneira pioneira na década de 50. E o crédito de carbono seria uma maneira de fazer com que esse benefício mundial fosse recompensado de alguma forma. A lógica é simples. Se você viaja de avião ou usa um carro, aquele carro seu está emitindo gás carbônico. E todos nós deveríamos aplicar o princípio do poluidor pagador. Quem polui, paga. Quem suja, limpa. Quem não polui... Não deveria pagar. Então, todos aqueles que poluem deviam pagar para quem conserva a floresta. Essa que é a lógica de uma maneira bem resumida. E, infelizmente, isso não aconteceu naquele momento. Ainda mantemos esperança que um dia as negociações internacionais da ONU, das quais a FAES participa ativamente desde 2005, um dia venham a dar certo. Mas o ponto é o que eu debato é o que se ouve. Eu disse para o senhor que estou debatendo um tema científico, mas eu quero te levar para o que se comenta diariamente, sem ser senso comum. O que diz é o seguinte: quando foi o protocolo de Kyoto, os países poluidores não assinaram e não deixaram de poluir. E então nós que não poluímos nada, tínhamos direito ao crédito de carbono. Mas a sensação é que dá que o crédito de carbono torna os ricos sempre mais ricos e os pobres sempre mais pobres. É esse contradiscurso que eu quero desfazer aqui, não é? A gente vê assim, vamos lá, a China polui e não assina nenhum acordo de despoluição, de desintoxicação do planeta, vamos usar essa expressão. O Amazonas, pronto, não toca lá que eu te pago. Mas só que a relação custo-benefício e a relação financeira ela é prejudicada. Faz com que o poluidor fique mais rico e a gente mais pobre. Não seria penalizar também, além de pagar para a gente, fazer com que eles entrassem? Mas é complicado. Deixa eu te fazer duas observações. Vamos Primeiro, lá. Tem muitas coisas que são repetidas às vezes e viram verdades, mas elas não são. Primeiro, a China é um país que hoje tem uma das agendas mais
verdes do mundo. Não, eu usei China porque não, é um país que citar um entra com a exemplo. gente aqui, né? Não, Poderia ter usado qualquer país do mundo. Eu não tenho nada contra os chineses. Poderia ter usado qualquer país do mundo. O país A polui, não assina o protocolo. O país B não polui e recebe, vou usar o que está se usando, aquela migalha para ficar no seu cantinho. Desfaz para a gente esse senso comum. Eu estava dizendo que a China, que historicamente sempre foi péssima, vamos ser justos, sempre foi péssima, com o passar do tempo, por razões ligadas à saúde pública, eles resolveram despoluir a China. Porque a poluição do ar que causa o efeito estufa é a mesma poluição que causa doenças. Sim. Aliás, faço um parênteses para dizer que esse é um problema nosso também. O desmatamento na Amazônia, o principal prejudicado são os amazônidas, Sim. por causa de doenças cardiovasculares e respiratórias e outras. Então, esse período nosso agora do verão amazônico, que é o período das queimadas, o nível de poluição do ar de Manaus é pior do que o de São Paulo. É pior de grandes centros da urbanos. grande Manaus, não é só da cidade. E não só de Manaus, também do municípiozinho do interior, porque a queimada ocorre lá em Apuí. Ocorre lá no então, município. Apesar de Apuí ser uma cidade pequenininha, Apuí, Humaitá, enfim, as cidades do sul do Amazonas que tem mais queimada, são cidades que não tem muito pouco carro, eles não teriam poluição do ar, mas tem poluição do ar por causa das queimadas. Mas o caso nosso aqui, voltando à sua formulação, nós nos beneficiamos, sim, de políticas ambientais. É importante lembrar que a Zona Franca de Manaus, que é o carro-chefe da economia do Estado, ela só foi prorrogada para 2023 e só consegue se manter em cima da justificativa ambiental. A justificativa de geração de empregos, ela não sustentaria a Zona Franca aqui, porque o emprego gerado aqui é o mesmo do Espírito Santo ou é o mesmo de São Paulo, onde existem demandas também de oportunidade de trabalho. Então, a agenda ambiental para o Amazonas ela é extremamente positiva. Tanto é que, na defesa da prorrogação da Zona Franca por mais 23, mais 50 anos, todos os partidos políticos, da esquerda à direita, todos fizeram um discurso ambiental. E hoje se sustenta em cima do discurso ambiental. E é exatamente sobre a questão do discurso ambiental relativa à Zona Franca que surge uma grande polêmica, que é a polêmica do meio ambiente, da agenda do governo do meio ambiente e também do Fundo Amazônia, um de cada vez. Como é que o senhor avalia a política do governo federal voltada para a Amazônia, no caso no Amazonas, com a perspectiva de exploração mineral, produção de alimentos, turismo e tal? Mais ou menos essa agenda do governo. Como é que o senhor percebe, qual a sua percepção dessa agenda do governo atual em relação ao nosso continente amazônico? Eu dou um passo atrás para fazer uma pergunta preliminar. Interessa ao Brasil o desmatamento? A quem interessa o desmatamento no Brasil? E a resposta a essa pergunta, na minha ótica, é que não interessa ao Brasil, do ponto de vista de interesse nacional, desmatar. Por uma razão muito simples, porque o Brasil depende dos serviços ambientais da Amazônia. Em outras palavras, nós somos produtores de água, que vai na forma de rios voadores, que abastece de chuva o agronegócio brasileiro, que é o carro-chefe da nossa economia. E, além de abastecer de chuva os plantios do Mato Grosso, de São Paulo, etc., nós também geramos água para os rios que geram energia hidroelétrica. Perfeito. E água para os rios que abastecem a cidade. São 3 usos essenciais da umidade que a Amazônia produz, que vai até a Bacia do Prata, até Buenos Aires. 20% da água da Bacia do Prata vem da Amazônia. A energia de Itaipu vem pelo menos 20% dos rios voadores da Amazônia. Então, nós temos a necessidade de olhar o combate ao desmatamento como algo do interesse nacional. E nós vemos com muita preocupação o caminho que o governo federal está tomando de enfraquecer os órgãos ambientais, enfraquecer a política ambiental. E o resultado disso, infelizmente, foi imediato. Nós tivemos um aumento muito expressivo das taxas de desmatamento, 88% de aumento em relação ao período do ano passado. E isso é ruim não para os
doadores internacionais, etc., como se isso fosse uma preocupação dos gringos, né? Eu acho que isso deve ser uma preocupação dos brasileiros, tanto dos brasileiros que moram em Manaus e outras cidades da Amazônia, que sofrem os efeitos de saúde pública das queimadas, quanto o resto da economia nacional. Saiu agora um artigo interessantíssimo demonstrando o impacto da mudança do regime de chuvas na produção agropecuária do sul da Amazônia. Então já está acontecendo um impacto no PIB. E um outro impacto muito importante, ô Tomás, é o impacto na relação com os mercados. O Brasil assinou um acordo de cooperação com a União Europeia, foi o Mercosul, na verdade, que assinou com a União Europeia, e que pode ser uma oportunidade enorme para o agronegócio brasileiro e para outros segmentos da indústria brasileira também. E isso está ameaçado pelo aumento das taxas de desmatamento. Então, eu vejo que aumentar o desmatamento é contra o interesse nacional. Então, eu só entrar aqui na questão, já tem parabenizações aqui. Dudu Vieira, ele é produtor do Rio Preto da Eva. Eu entrevisto o Dudu na segunda-feira e o Dudu já te parabeniza, entendeu? Que legal. Te parabeniza, e também a Joane parabeniza, disse que foi esclarecedor a questão da FAS. Joane Mourão, tem muita gente aqui te parabenizando, e essa rasgação de seda a gente deixa para depois. A gente fala sobre isso. Porque, olha lá, ninguém diz assim, parabéns, Tomás. Tem que mandar um parabéns para o Tomás, assim, senão vai... Eu passo mal. Pois então, exatamente nessa questão de assinar cooperações internacionais, é que o Brasil assinou, deixa eu ver aqui na minha, eu sei de qual, mas deixa eu ver na minha anotação, acho que foi em 2008, o cooperativo, o Brasil assinou o Fundo Amazônia com a Noruega e a Alemanha. Foi em 2008? 2008. Em 2008, uma cooperação entre Brasil e Alemanha cria o Fundo Amazônia, né? Ele tá para as questões ambientais. E nessa semana, houve uma audiência pública, exatamente ontem, uma audiência pública em Brasília, com a comissão que representa a Amazônia, e o ministro do governo atual se desentendeu com os debatedores e criou aquela polêmica que está na ordem do dia, né? Ofensas para cá, ofensas para lá. Nós vamos já explicar direitinho o que é o Fundo Amazônia. Mas como é que o senhor vê essa... Sim, o governo Bolsonaro vai percebendo, meio desconfiado, já tem 4 bilhões lá depositados, que a Noruega coloca dinheiro, a Alemanha coloca dinheiro, e esse dinheiro é para fiscalizar, para investir em algumas questões ambientais aqui na Amazônia, e o governo vai criar um fundo para... Deixa eu ver como é o fundo que foi criado. Não está aqui. Cria um fundo para administrar esse recurso. Fundo Amazônia. Cria uma comissão para administrar o recurso do Fundo Amazônia. E então ficou aquela coisa, como é que fica, como é que não fica? A Alemanha já recuou e a Noruega já deixou de colocar mais uns milhõezinhos lá. A briga em Brasília foi feia. Um deputado do PT acusou o ministro de ser office boy do desenvolvimento econômico, do desmatamento. Já houve outras intervenções e o ministro disse que é inexpressivo o valor diante de uma região tão grande. Sem entrar na questão das polêmicas desnecessárias, mas como é que o Virgílio Viana vê esse dinheiro? Ele é de fato inexpressivo? E quem deveria gerenciar mesmo o Fundo Amazônia? O Fundo Amazônia é um patrimônio nacional. Foi construído com muito esforço por um número enorme de pessoas, instituições, e é um exemplo no mundo inteiro de como os recursos de cooperação internacional podem ser usados de uma forma profissional e transparente. Virgílio, só um minutinho. Eu não disse o número exato, mas o valor são 3 bilhões e 400 milhões. Pode continuar. Olha, esse recurso é um recurso expressivo. A sua primeira pergunta foi se isso é algo que a gente pode rasgar e jogar no lixo? Acho que não. Nós vivemos uma situação de aperto enorme dos governos estaduais. Vale lembrar que o principal destinatário dos recursos do Fundo Amazônia foram órgãos governamentais. 54% do recurso que o Fundo Amazônia repassou foi para órgãos do governo. Desses 54,
28% foram para órgãos estaduais, ou seja, aqui no Amazonas é o IPAAM, é a SEMA, Corpo de Bombeiros, etc., para apagar fogo, e que hoje vive uma situação de aperto enorme. Então, abrir mão do Fundo Amazônia para os órgãos governamentais, eu acho que é um suicídio, né? É um suicídio, porque não existem outras fontes de recurso dessa ordem de grandeza. Ele deveria ser, inclusive, muito maior. Existe a possibilidade de fazer, existia a possibilidade de ampliar os recursos do Fundo Amazônia e vale dizer que eles não são destinados apenas à fiscalização e aos órgãos governamentais. Existe também uma fração expressiva, 43%, que vão para instituições do terceiro setor, como a FAES. E depois uma fração que vai para instituições de pesquisa. Hoje, a UFAM, nossa Universidade Federal do Amazonas, com o reitor Pulga, teve a inauguração de um laboratório para estudar o tema do carbono, que foi financiado pelo Fundo Amazônia. Nós estamos indo inaugurar nesse final de semana uma pousada feita numa comunidade lá no Atumã, né, no município de Itapiranga, que foi financiada com o Fundo Amazônia. Nós temos dezenas de empreendimentos voltados à geração de renda que foram financiados com recursos do Fundo Amazônia. Esses dados que nós mostramos no início da nossa sessão aqui, eles foram todos obtidos a partir de investimentos em geração de renda. Então, eu acredito que rasgar o Fundo Amazônia não é uma atitude que condiz com o interesse nacional. E a pergunta que nós temos que fazer é que interessa a quem acabar com o Fundo Amazônia. E sabe qual que é a nossa análise? É que interessa àqueles que tomam multas. Agora, aqueles que tomam multas com caminhonetes do IBAMA, que foram financiadas pelo Fundo Amazônia, eles tomam multa porque estão se apropriando de patrimônio público de forma ilegal, estão desmatando terras devolutas para se fazer a grilagem de terras, ou para fazer a apropriação de outra forma, porque o desmatamento legal é previsto, você pode desmatar legalmente, ninguém toma multa por estar fazendo um desmatamento legal, mas quem toma multa com desmatamento ilegal é que está reclamando do fato do Fundo Amazônia apoiar o IBAMA, ou apoiar o IPAAM, ou, enfim, os órgãos de fiscalização. Então, eu acredito que a gente tem que fazer uma enorme defesa do Fundo Amazônia como um mecanismo muito importante. Vale dizer que nós, enquanto FAES, já executamos 2 projetos com eles. O BNDES, que é o gestor disso, ele é gerido por brasileiros. O Comitê de Orientação do Fundo Amazônia, se chama COFA, só tem brasileiros, ou seja, não há ingerência internacional nisso. É uma outra fake news que surgiu aí nesses debates, é que isso seria uma influência externa nos assuntos do Brasil. 100% das decisões do Fundo Amazônia são tomadas por brasileiros que trabalham em instituições públicas. Então, o COFA, que é o Comitê Orientador, que dá a direção, ele é composto exclusivamente por brasileiros. Virgílio, deixa eu acrescentar aqui algumas informações, as redes sociais não podem parar. O Rogério diz assim: parabéns ao doutor Virgílio pela administração frente à FAES, principalmente pelo manejo do pirarucu. Vamos falar dessas coisas aí, vai notando. Vai ter feira do pirarucu já. Vai notando aí, por favor, que senão eu perco aqui e sai, porque a cada minuto é uma. Se eu não atualizar a página, eu já perdi a pergunta de vocês. Ele responde depois em casa. Aí tem outra, parabéns, muito esclarecedor. A Giane também volta a replicar aqui e diz assim: farinha e o Uarini. Eu acho que é farinha do Uarini, não é? Que é farinha do Uarini. Essa daqui, ó. Vamos já ver. Pirarucu, óleos vegetais, andijoba e murmuru, turismo de base comunitária e artesanato são ótimas iniciativas. Fala um pouquinho dessas coisas. Vamos colocar no pé no chão, o pé no chão do trabalho mesmo, o que está sendo feito, vamos sair do campo mais filosófico, então na questão da farinha do Arini, da farinha do pirarucu, o manejo do pirarucu, vamos entrar nessas questões todas.
E a feira do pirarucu deverá ser sempre uma coisa bem-vinda. Faz um levantamento para a gente, um resumo dessas questões, desses trabalhos todos. Então, explicar para você por que nós começamos a trabalhar com pirarucu. O Instituto Mamirauá, que é uma instituição parceira e muito importante, desenvolveu uma metodologia de manejo sustentável do pirarucu. Conta quantos pirarucus tem no lago e define quantos que podem ser apanhados em cada ano. Só dizer que é o Rogério e a Jeane e o Dudu estão te parabenizando aqui. A pergunta vem deles, tá? O comentário vem deles. Legal, Rogério. E aí, o que nós fizemos? Nós investimos pesadamente, com recursos do Fundo Amazônia, em ampliar a capacidade das comunidades gerenciarem os seus lagos. Investimos mais ou menos 6 milhões de reais. A receita foi 10 vezes maior do que isso. É impressionante o resultado que teve. A população de pirarucu nos lagos aumentou de uma maneira muito expressiva. E aí nós começamos a acompanhar. E aí nós vimos que o problema, sabe o que era? O marreteiro, que comprava o pirarucu. O atravessador. O atravessador. A gente chama de marreteiro, chama de regatão também. Na Amazônia tem vários nomes. Isso. A R$2, R$3 esse atravessador comprava e depois vendia a preços muito maiores. E aí nós começamos a implementar uma estratégia que nós chamamos de estratégia sutiã, que é meter os peitos em frente. Vamos enfrentar essa coisa. Olha aqui, aí começamos... nós estamos no horário, nós estamos no horário infantil. Estratégia sutiã é meter os peitos no trabalho. Isso, ir em frente, isso. Meter os peitos e seguir em frente, né? E aí resolvemos fazer uma comercialização experimental de pirarucu aqui, na própria FAES. Uhum. E a coisa foi crescendo, foi dando certo. O fato é que no ano passado nós comercializamos 31 toneladas e conseguimos que o preço pago ao pescador saísse de R$ 3,50 para R$ 7,20. Ou seja, nós mais do que dobramos o preço pago ao produtor pelo charuto, né? É o peixe eviscerado. Não, o peixe eviscerado, com a pele, a cabeça, o rabo. O preço do jeito que sai do rio, vamos dizer assim, o viscerado. Só sem a víscera, só tirar da víscera, porque a víscera estraga. E a mesma coisa com a farinha. A farinha, o produtor recebe R$ 2,50 e nós estamos conseguindo pagar ao produtor o dobro do que ele recebe. Deixa eu só mostrar essa bossa aqui. Essa é a farinha luxo da Amazônia. Deixa eu mostrar com a Amazônia é bicho boçal. Dá licença, eu já peguei. Olha só, a farinha do Arini tipo exportação, ela é fechada a vácuo, Tem um selo de origem, uma certificação de origem. Essa certificação é do Marquês de Pombal. Essa é uma DOC. Vale lembrar que isso é tecnologia indígena, né? Nós aprendemos com os nossos índios a fazer farinha, e essa farinha do Arini, o que nós fizemos? Nós apoiamos comunidades no Arini, não na cidade do Arini, mas numa comunidade. Dessa forma ela agrega mais valor. Para agregar valor. E aí quanto sai um quilo nesse formato aqui? A gente está pagando a R$4. Em vez de 2, eles estão recebendo 4. O produtor. Recebia 2 lá na ponta, agora recebe 2. Recebe 4. 2 a mais, 4. E aí a gente vende isso aqui no pátio gourmet, por exemplo, e aí tem um valor maior. Então, olha o merchan aí, no pátio gourmet, um que tem aqui na Djalma Batista, não vou cobrar nada. E outro supermercado, Nova Era. Nova Era. E é importante citar isso, porque é uma maneira das empresas se engajarem na causa da sustentabilidade. E olha que beleza. E eu ia falar de sustentabilidade, assim, sustentabilidade, o que é sustentabilidade? É o tripé homem, natureza, lucro. Basicamente é isso. O que é bom para a natureza, o que é bom para a economia, o que é bom para o ser humano. E quando você faz o manejo do pirarucu, você equilibra bem esse tripé. Né? Você equilibra bem esse tripé. A mesma coisa a farinha, a mesma coisa a castanha. Quem diz que você limita, tutela o caboclo, ele não evolui, ele fica dentro do teu patamar ali. Isso não, né? Não, isso é outro fake news. Que tal a gente trabalha para manter o caboclo pobre no meio da floresta. É o contrário. O gráfico que nós mostramos, a gente viu o aumento da renda expressiva. Porque a minha preocupação mais do que dobrou. A minha preocupação é que tem aquela entidade que vai lá para o meio do mato e diz para o caboclo, não planta, vai catar coquinho. Não é legal. Aqui no caso do lago, aqui de Mamirauá, deixa criar. Quanto mais, melhor, não é? Deixa criar. Nós vamos só controlar para agregar valor
e intermediar a venda lá fora. Né? E controlar, Tomás, a pesca predatória. A Sim. grande coisa, o que acontecia? Os lagos aí do Médio Solimões e do Juruá também, e também do Purus, eles tinham pesca predatória daqueles que chegavam de fora, pegavam todo o peixe e acabavam com o pescado ali. O caboclo não ficava com nada. Agora a pesca é controlada, então não apenas os estoques de pirarucu voltaram, os estoques de tambaqui. O tambaqui de rio, que estava desaparecendo... E você inibe a pirataria, fica com o produtor local. Exatamente. Esse ano nós fizemos uma feira de tambaqui que foi um sucesso tão grande que a gente vendeu, acho que em 2 horas, uma quantidade enorme de peixe. Foi até um problema, porque muita gente chegou lá e falou, cadê o Quantas toneladas Acabou. foram? 2 toneladas. 2 toneladas em 2 horas. Mas em 2 horas. Quando for assim, você faz uma doação para o BNC. A gente vai lá pegar essa doação, porque senão ninguém compra. Eu achei Como vocês são do bairro, a gente pode dar uma preferência. Nós somos do bairro aqui vizinho, né? Vocês estão no Parque 10, a gente aqui no Parque da Laranjeira, é só atravessar uma avenida principal, nós estamos grudados aí. Eu acho interessante debater essas coisas nesse clima, porque eu tinha muita coisa para te perguntar, e fui te perguntando aos poucos, essa questão de tutelar o caboclo continuar pobrezinho lá com um mero coletor, mas eu vejo que quando você diz assim, não toca aí em quem é de fora, e você que é daqui, deixa criar, quanto mais melhor, você começa a educar para que ele tenha mais aproveitamento da natureza, não é? É isso. E uma ênfase que a gente tem, Tomás, muito grande é em educação. Vou te mostrar aqui uma foto de um núcleo. Eu vou vender essa farinha depois, eu vou botar aqui na tela aqui para todo mundo ver. Olha aqui, ó. Isso aqui é um núcleo de cada telhado desse é uma coisa. Uma é uma escola, outra é um alojamento, outra é a casa do professor, outra é um laboratório, outra é uma central de energia solar, outra é uma marcenaria, outra é uma pousada, etc. Onde fica isso? Isso aqui, nós temos 9 construções iguais a essa, aqui laboratório, etc., espalhadas pelo interior do estado do Amazonas. Nós temos 2 no Rio Negro, 2 no Madeira, 2 no Juruá, uma no Jutaí, afluente dos Solimões, uma no Solimões e outra no Otumã. Falando em Juruá, eu sou do Juruá, meu pai foi seringueiro e eu acho interessante esse projeto. Qual é a região do Juruá que está? Carauari. Eu sou de Carauari. Oxe, então você já está convidado. Nós fizemos uma coisa genial com a UEA, a Universidade Estadual do Amazonas, com o nosso reitor Kleinaldo, que criamos o curso de professor caboclo. É interessantíssimo. Sabe o problema, Tomás, da educação? Um dos problemas, tem muitos problemas, mas um dos problemas da educação do caboclo ribeirinho é que a quantidade de dias letivos é inferior à metade do que é preconizado em lei. Preconizado é de 200. 180 dias no mínimo você tem que fechar um calendário, são 200 dias, mas pode ser que aconteça uma intempérie, alguma coisa assim, uma greve. Sabe qual é a média nossa? Eu acho que no interior dá o quê? Deixa eu tentar adivinhar. Dá um chute. Aqui. São 6 meses embaixo d'água, você tem 6 meses, você tem, eu acho que 90 a 120 dias. 96 dias é a média. Chutou bem. Chutou bem. Chutei bem, eu dei aula há muito tempo. Qual que é mas o problema não é o fato de estar cheio ou estar seco o rio, é que hoje o professor vem da área urbana. E quando esse professor, formado na universidade, vai para uma comunidade, ele acha o fim do mundo. Porque não topa ficar sem banheiro, não topa enfrentar o Pium, o Carapanã, etc. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos com essa parceria com a UEA, a CAPES do governo federal e diversas instituições locais, a prefeitura, etc., de Carauari, um curso de professor caboclo, que a ideia é que os jovens das comunidades façam vestibular. E eles fizeram agora, nós tivemos 150 candidatos, só de moradores de dentro da reserva, e estamos dando aula lá no meio do mato. Não é aula na cidade, não. Aula de nível universitário. Essa mesma ideia do DICEI. Deixa eu explicar aqui para o nosso internauta. Funciona assim. Por que a gente não tem médico no interior? Porque o médico normalmente vem da classe média. E não sabe ficar em shopping center, assim, não sei o quê, não vai ficar na beira do rio. Eu sou de Seringal, sou de Carauari. Se eu nascesse hoje, eu nasceria em Itamaraty, que eu sou do meio
Não sou da vila, não sei nem onde é a Vila de Caruaru, eu sou do Seringal mesmo. Então lá não vai ninguém. Para evitar essa situação, cria-se a comunidade, naquele tempo o Seringal era tudo disperso, hoje é a comunidade, e naquele núcleo forma o agente de saúde, no caso nos DICEI forma o agente de saúde, e o vigílio está formando o professor, que seria a solução também para a saúde, se pudesse formar um médico de lá, não é? Então, a gente tem um enfoque que é até difícil de ser explicado, e aproveito para te agradecer aqui mais uma vez pela oportunidade. Fique à vontade. É difícil explicar o que a gente faz, que nós trabalhamos com o tal do enfoque holístico, ou seja, nós trabalhamos com toda a agenda, desde o pré-natal, de amamentação, até o casamento, até agora a terceira idade. E aí no meio do caminho vão muitas coisas. Um dos temas que a gente faz na área social chama-se Primeira Infância Ribeirinha. É o PIR. E ele é voltado para o período do pré-natal até os 6 anos de idade, com visitas domiciliares feitas por agentes comunitários de saúde. O ACS, que também é um programa local. Isso. E é mantido para a Prefeitura e o Governo Federal. E as prefeituras que têm. Então, o que a FAS oferece às prefeituras? Uma capacitação para que os ODS possam, que os ACS possam fazer visitas domiciliares. Que é o famoso PSF, e nós desenvolvemos né, essa metodologia, chama PIR, e que é um guia de visitação domiciliar, que tem 96 visitas. No Juruá tem isso aqui? Tem isso aqui. Eu vou visitar. E agora, o que nós estamos fazendo? Nós, numa parceria com a Samsung, nós fizemos um tablet, de forma que o ACS vai lá e ele registra os dados, por exemplo, desenvolvimento cerebral, e peso, altura. Se for abaixo, ele já clica ali e sai um vídeo que explica para os pais a possível causa. Pode ser um problema de nutrição, pode ser um problema de estímulo, né, ou de afeto. Então, a gente trabalha com essa agenda muito ampla, essa agenda social. Tem uma agenda social super legal que eu queria compartilhar com você, voltado com as populações indígenas. Esse aqui é um livro que está também disponível na internet. Ele diz: Arco e Flecha, uma ponte entre a tradição e a modernidade. Isso é a tradição e isso é a modernidade. Então, o trabalho foi envolver jovens indígenas para se tornarem atletas profissionais. E hoje nós estamos com o privilégio de uma indígena, que é fruto dessa iniciativa que a FAS idealizou, na verdade foi eu que idealizei, e que a FAS implementou, de fazer um trabalho de formar jovens... Como é o nome da moça? Grazi. Para trazer o material da Grazi. Se você localizar a Grazi, eu quero entrevistá-la. Felipe, seria super legal. Super legal. Ela deixa eu só te dizer, é uma figura especial. Que a Wanda está batendo palmas aqui, te parabenizando. A Wanda Almeida Araújo, te parabenizando. E ela disse que é uma boa entrevista. E tem uns caras assistindo aqui, o Ailson, acho que é da ADS, também fez um ok. E deixa eu ver, o Kleber Santos também te parabeniza, bate palma e mostra umas árvores. Wanda, um forte abraço. Kleber, um forte abraço. Ailson, um forte abraço. Todos aí ligados e mandando. Alguns mandam aqui no meu privado. Eu não pergunto no meu privado, não, tá? Porque isso aí, eu já... Quando eu coloco no ar a entrevista, eu já recebo tantas perguntas que eu falei para ele aqui, direto no senso comum, porque não é senso comum, é porque eu pergunto o que me perguntam, e isso vai balizando a minha informação, e depois ainda vão para o meu privado. Pergunte para ele na página aberta do BNC, que ele responde depois. Vamos nessa. Toda essa explicação do COFA aqui foi dada, e alguém me pediu para fazer esse esclarecimento. Ele fez o esclarecimento do COFA, como funciona todo o Fundo Amazônia, e que o dinheiro parece inexpressível para uns, mas 3 bilhões e 400 milhões não é inexpressível para todo mundo, né? Também falamos da questão da política do governo para a mineração, para o turismo, etc. Tudo bem ponderado, caldo de galinha e ponderação nunca fez mal a ninguém, não é? Eu defendo hoje uma posição partidária, que é do centro radical. O Brasil está excessivamente polarizado e a gente está perdendo a capacidade de diálogo e de análise objetiva. Então vira uma discussão parecendo o Fla-Flu. E aí não dá. Então a gente tem que ter uma capacidade de dialogar com... De enxergar as duas coisas, né? E sem... Deixa eu te tentar, que já te interrompi. Parece que é assim, ó, tudo que vem daqui para esse aqui não presta,
tudo que vem daqui para esse aqui não presta. Brasil não é esse o caminho. Não é esse o caminho. Sabe um exemplo, um país que deu muito certo nos últimos anos foi Portugal. Portugal tem um presidente conservador e um primeiro-ministro socialista. O que eles conseguiram fazer? Chegaram a um ponto em comum para identificar qual que é o interesse de Estado. Porque resolver o problema da saúde, da educação, né, da criminalidade, etc. E tal, isso é um problema da sociedade. Não tem um salvador da pátria que vai, de forma miraculosa, resolver esse problema. Nós temos que chegar num acordo de todos os setores da sociedade sobre como resolver os problemas a curto e médio prazo. Não é fácil. De ver um dado desse de aumento de renda, isso é difícil. A ADS, que está acompanhando isso aqui, faz um trabalho importante, faz a Feira do Pirarucu, também apoia. A gente tem que unir todas as instituições em torno de objetivos comuns, onde todos, de uma maneira ou de outra, colaborem para a mesma coisa. E não ficar nessa polarização, demonizando desnecessária. E vice-versa, como você muito bem descreveu. Acho que nós precisamos de um espírito de mais diálogo construtivo, mais construção de uma visão de país e menos uma de guetos. O gueto A contra o gueto B. Isso não vai levar a gente... Virgílio, eu ia ficar contigo aqui 30 minutos. Já disse, estou com mais ou menos 1 hora. A gente ficaria aqui a noite todinha conversando, que agora que eu me espreguicei na cadeira e a gente ia conversar sobre questões... aqui tem muita coisa para falar, ia entrar na pauta política. O Brasil, que você defenda o presidente da República, eu vou ser bem direto, defenda o Lula, mas perceba que quem administra o Brasil hoje é o Bolsonaro. Vamos discutir com o Bolsonaro, vamos respeitar o Bolsonaro. E vamos ver também, Virgílio, o que foi deixado pelos outros governos, que é bom para ser aproveitado nesse governo. Então, eu creio que o país ele cresce. Eu dei uma aula uma vez na universidade, disse que eu sou professor de gestão pública e disse para os meninos que eu nunca vi um governo ruim no Brasil. Eu tenho 52 anos, eu acompanho desde o Ernesto Geisel. E se você olhar a cidade de Manaus e o país, tudo cresceu. Tanto cresceu a riqueza, como cresceu a pobreza, como cresceu a intelectualidade, como cresceu a marginalidade. Então o Brasil cresceu em tudo. Dentro dessa lógica de crescer em tudo, você sempre percebe a pujança do país. E um pegando do outro, mal e porcamente, dando uma continuidade. Então, a gente não só foram governos ruins. Mas se você olhar para o que o Brasil era nos anos 60, antes do regime militar, o Brasil era um país que seria o que hoje um Sudão, não sei por aí, mal comparado. Né? Então, a gente teve uma certa evolução, um processo industrial mal pensado, mas teve desenvolvimento industrial. Hoje a gente luta a questão ambiental, mas o Brasil ainda tem essa preocupação de debater o meio ambiente. De certa forma, a gente pega o que é errado nesses últimos 20 anos, nesses últimos 40 anos que eu estou avaliando aqui, é a descontinuidade. O grande mal do Brasil... tu está dizendo que o Brasil não teve presidente ruim, o fundo foi ruim. Coisas ruins e coisas boas. O que foi ruim no Brasil, no meu modo de pensar, eu jogo para o lado o que foi bom, meu modo de pensar o que é ruim é a descontinuidade. Quando cai o partidarismo na mesa de trabalho. Aí fica complicado. Eu concordo muito com você. Eu acho que esse hábito que nós temos em demonizar o governo anterior é um erro. E apedrejar o que está, isso nunca se é aplica bom. a todos os partidos. Eu me lembro quando o Lula assumiu, ele fez o discurso da herança maldita, que o Fernando Henrique Cardoso teria deixado a herança maldita. O governo atual está fazendo o mesmo discurso, que recebeu... E eu acho que isso não é saudável. Não é saudável. Não é saudável. Eu mais volto uma a dizer, coisa, a gente precisa de um centro radical capaz de reconhecer. Poxa, o governo Fernando Henrique foi ótimo, teve coisas muito positivas, estabilizou a moeda, criou as bases dos programas sociais. O governo Lula, que vem na sequência, reduziu a desigualdade, foi ótimo para o Brasil. Levantou a moral do Brasil fora do país, foi ótimo. Depois veio a Dilma, teve pontos positivos também, teve o Pronatec. Agora vem o governo Bolsonaro, oxalá tenha pontos positivos também. Quer dizer, a gente tem que pensar num país que cresça, que melhore, mas isso tem que ser feito a partir
de uma continuidade de políticas. Eu acho que é muito importante isso. E a gente não pode ter uma política voltada para guetos, né? A gente não pode olhar só para um segmento da sociedade. Eu acho que os governos, é muito importante que os governos tenham um olhar para todos os segmentos. Então, tem, por exemplo, o setor, né, o segmento LGBT. É um segmento da sociedade que tem a sua característica, as suas demandas. Tem a população indígena, né, que para o Amazonas é muito relevante. Brasília tem uma dificuldade enorme de entender a Amazônia. Eu acho que esse é um dos grandes temas nossos. Nós precisamos estar o tempo inteiro, e eu, na medida do que eu tenho a capacidade de fazer, eu exercito muito isso, de levar a realidade amazônica para Brasília, para São Paulo, para o Rio de Janeiro, para fora do Brasil, porque as pessoas não fazem ideia o que é ir para a sua terra, né? Ir daqui para Carauari são 7 dias de barco recreio. E de Carauari para Irunepé é mais uns 3 ou 4 dias. Para entrar no Rio Gregório, que fica acima ainda, onde nós trabalhamos, fica a outros 3 ou 4 dias de rabeta, porque lá na boa parte do ano não entra barco, é só rabeta. Então, esse é um outro mundo, né? Eu creio que a função nossa, nesse momento, ao invés de apedrejar o governo que está entrando, ou que está entrando apedrejar o que está saindo, eu vejo que no Amazonas, o Amazonas não cresceu em nada com esse negócio de que peguei o Estado falido. É a primeira vez que eu vejo um governador passar 6 meses falando de Estado falido. Normalmente o cara fala do Estado falido na carta de abertura de trabalho da Assembleia. Peguei falido, assim, faz esse discurso que é o de praxe e depois começa a dar as canetadas. Aqui o Amazonas está ruim, não quer entrar na questão do Amazonas. Eu quero entrar na questão nacional porque é onde a gente ainda vê pelo menos alguma coisa. Os caras estão debatendo, tentando acertar. Nesse momento, a bancada do Amazonas tem que conversar com os ministros do governo federal e explicar a situação, ao invés de ficar se agafinhando, que é chato você vai ficar se agafinhando. Não sei nem se é essa palavra, mas é por aí. Então, é aproveitar o momento que o governo está entrando para criar uma agenda positiva, para debater de forma coerente, para acolher, quem sabe, para explicar, para trazer, para levar, porque eu creio que nos próximos 4 anos nós vamos ter essa linha de governamental, que é diferente do que estava, mas que a gente torce que seja o melhor, que seja o correto, que saia bem feito. Nesse momento, toda a nossa torcida é para o presidente da República do Brasil. Eu torço para que dê certo com o Wilson Lima, com o Arthur, com o Bolsonaro, sobretudo. Né? Ninguém está aqui jogando pedra, mas também precisa haver uma abertura lá para ouvir o lado daqui. Eu acho que todos não, muitos de nós, e tenho nesse aspecto uma visão parecida com a sua, a gente não deve torcer ou não torce para quanto pior, melhor. Deus me livre. Eu acho que nem torcer para o quanto melhor, melhor. Agora, tem algumas coisas que a gente tem a obrigação de dizer que, eventualmente, uma determinada linha do governo está errada. Eu acho que a ideia de que acabar com a Amazônia é bom, né, desmatar a Amazônia, liberar geral para o desmatamento é bom para o Brasil, isso está errado. Eu acho que a gente tem como país de buscar o desmatamento zero, né, reduzir o desmatamento ilegal a zero. Também não deixar o caboclo amíngua, não é? Uma coisa é o desmatamento do caboclo pequeno ali, a outra coisa, e tem um conceito importante que é o desmatamento líquido ilegal zero, porque tem lugares que foram desmatados e que não são apropriados para a agricultura, porque o solo é arenoso, pouco fértil, pedregoso, etc. Isso pode ser recuperado. Então pode ter um pouco de desmatamento em áreas que são férteis, compensadas por uma recuperação, uma restauração da floresta naqueles lugares que não são próprios. A gente chama de sustentável, desenvolvimento sustentável. Qualquer intervenção humana, até construir uma casa, já é impactante. Mas tem um limite prudencial. Né? É importante, deixa eu fazer uma observação conceitual. O desenvolvimento sustentável não é deixar as coisas intocadas, não. É o limite prudencial. Fazer o uso sustentável. O pirarucu é um ótimo exemplo. Você conta quantos pirarucus tem no lago e você determina de forma científica quantos você pode retirar. Então você está matando o pirarucu, pescando o pirarucu, a questão mas das fazendo favas de forma também, sustentável. Né? As favas todas são usadas na indústria de cosméticos, também dá para trabalhar. Também dá para trabalhar. Agora, nós não podemos... Um outro ponto que eu acho que tem que ter uma reflexão, e eu acho que o próprio governador de São Paulo fez um chamamento outro dia ao diálogo, né? Nós não podemos ter a desconstrução
do setor de pesquisa do Brasil. Eu tive a oportunidade, Tomás, de visitar essa semana a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu saí deprimido. O nível de falta de recursos e de abandono daquilo que talvez seja a terceira universidade brasileira, independente do ranking, às vezes ela é segunda ou quê. Então nós não podemos deixar as universidades entrarem em uma crise da forma como elas hoje se encontram. Então isso é ruim para o Brasil. O Brasil só vai sair desse momento que vivemos para um momento melhor investindo muito em ciência e tecnologia. Nós temos que apoiar muito. Aqui no Amazonas, por exemplo, nós temos que investir muito em bioeconomia, fazer com que o óleo de andiroba tenha um valor maior do que tem hoje. Hoje você compra um óleo de andiroba no mercado Adolfo Lisboa a R$ 35,00 o litro. Esse mesmo óleo vendido in natura, num vidrinho, ele vale 30 vezes mais. Ele vale R$ 1.000, esse mesmo litro de óleo. Agora, se esse mesmo litro de óleo for transformado numa pomada, ele vale outros 30 vezes mais. Quer dizer, nós precisamos... E quem que vai fazer esse desenvolvimento dessa tecnologia? É a universidade, são os centros de pesquisa. Então, eu acho que a gente tem que fazer também uma defesa muito grande das instituições de pesquisa. Não, eu acho que não vale apoiar no discurso ideológico. Eu quero ver, e tu não falou disso aqui. Eu não falei disso aqui. Isso aqui é um elixir que eu sou usuário diariamente de 2 castanhas da Amazônia, porque o nome certo é castanha da Amazônia. Da Amazônia. Porque ela não ocorre só no Pará. Sabe como surgiu a questão do nome do Pará? É por causa dos Mutran, né? Não sei, é igual a questão do porto, né? O vinho do porto. O porto não faz vinho. É a mesma coisa. O café, a marca de café brasileira mais conhecida chama Café Santos, que não tem um pé de café em Santos. Não tem café. E o café do Pará, ou a castanha do Pará... É porque escoava por lá, o estado do Grão-Pará, o porto era Belém, saía por Belém. Saía por Belém, o navio. Então, agora, essa daqui é diferente. Essa daqui é feita por uma cooperativa em Beruri, lá no Rio Purus, onde é feita o empacotamento da castanha lá mesmo, fazendo o quê? A floresta ter mais valor em pé do que derrubado. Então, esse aqui é seu. Esse aqui é meu? Pra você comer 2 por dia. 2 por dia. Isso tem selênio. Essa farinha... Isso tem selênio. Selênio é bom para felicidade. Olha só. Fazendo uma propaganda essa farinha vamos vender já aqui fora. Tá certo? Fazer um ponto comercial aqui no BNC. BNC. Fazer uma marretagem do bem. Janine Saponara, obrigado por você estar nos parabenizando. Diz com a prestação de contas, tudo fica mais simples. O superintendente explica de um jeito que a gente compreende. Puxa vida, um pós-doutor. Mas é que eu aprendi a conversar com o caboclo muito na minha vida. Então, sei falar muitas línguas. Janine, o Virgílio é um professor notável, respeitável aqui. Obrigado pela sua participação. E é verdade, da forma que ele explica fica mais compreensível, sim. A Ana Caroline também. Ariane Caroline, desculpa, Ariane Barbosa. Olha, eu sou o Tomás Antônio Barbosa. Forte abraço à família Barbosa. Fundação Amazônia Sustentável, mostrando importância para a nossa Amazônia e para o Amazônida. Eu agradeço o Kleber Santos, a Wanda Almeida. A Wanda entrou aqui super apaixonada pelo Virgílio, e o Dudu Vieira também, enfim. A vocês todos aí nas redes sociais, eu vou atualizar minha página daqui a pouco e vou responder alguma coisa em casa. Mas assim, entrou um novo comentário aqui, deixa eu pegar logo, deixa eu ver esse novo comentário. E agradeço também a participação do pós-doutor Virgílio Viana, um PhD nessa questão ambiental, um cara que tem conhecimento de administração pública e de administração do terceiro setor, com poucos por aqui. Né? Agora, eu agradeço as falas elogiosas, mas o meu PhD, que talvez seja mais valioso, é o PhD do Beiradão. É isso aí. Eu adoro e conheço a Amazônia como poucos. Eu conheço todos os municípios do Amazonas, conheço todos os estados da Amazônia há mais de 30 anos. Quer dizer, quando eu conheci a primeira vez todos os estados, eu era jovenzinho. Foi com 16 anos que eu conheci, mochila nas costas. E você não está tão velho assim. Não estamos tão velhos assim. É a castanha. A castanha e o Guaraná. Essa eu não te trouxe, vai deixar para a próxima. Pelo amor de Deus. Para a próxima o Guaraná. Todo dia, aí fica aqui uma receita do nosso amigo Dr. Euler. Todo dia uma colher de café
de guaraná logo no início da manhã, para dar aquela energia para poder manter o ritmo. Manter o ritmo. Nosso ritmo está muito bom aqui, mas eu tenho que encerrar. Eu estou com 1h20. Saravá. Eu já estou aqui perdendo, como é que se diz? Perdendo nada. Eu estou perdendo de ganhar mais conhecimento se a gente continuasse por mais 1 hora por aqui. Mas, infelizmente, a grade é de 1 hora. Tem outras pessoas para trabalhar no BNC, mas te digo com franqueza, é polêmico, mas é gostoso debater a questão ambiental, viu? Ainda mais com o olhar que você tem crítico das coisas e compreensível. Eu volto a falar da questão do governo central. O governo central é a nossa esperança parda. Tanto nós daqui temos que ouvi-lo, como ele de lá tem que nos ouvir também. E eu tenho certeza que vamos chegar a um denominador comum, porque o caboclo também não precisa ficar o tempo todo à míngua. Tem que chegar também lá no caboclo alguma coisa mais vantajosa. Tem que chegar políticas públicas de Estado também, não é? Porque o trabalho da ONG é só uma brecha ali, é uma lacuna que ficou vazia. Tem que chegar lá o mais médico, tem que chegar lá o mais não sei o quê, o mais isso, o mais aquilo. E também... Uma última coisa para falar sobre isso, é importante a gente ser muito honesto e ético. Os resultados que a gente obteve e que a gente relata, eles não são frutos exclusivos do trabalho da FACES. A gente trabalha sempre em parceria. Então, o governo do Estado, por exemplo, tem sido um grande parceiro nosso em várias dessas iniciativas. E temos parceria com prefeituras também, temos parceria também com o governo federal. O Fundo Amazônia é um exemplo de parceria com o governo federal. Então, é importante dizer que esse espírito de parceria é essencial. Não pode deixar de morrer, não pode morrer, né? E é isso que vai fazer o Brasil crescer quando houver essa parceria de todos os lados, quando houver a consciência de governo, de população e de entidades e cidadão. Aí vai dar, eu creio que vai dar certo. Eu sou muito esperançoso com o Brasil. Você ainda é? Eu sou esperançoso, não sou otimista. Acho que, infelizmente, eu sou esperançoso com o Brasil. Infelizmente, a gente não tem espaços para esperança. A Amazônia, ela está próximo do ponto de colapso ecológico. Se nós continuarmos a desmatar, a ciência nos diz que nós vamos ter problemas seríssimos de um colapso. Então, não dá para ter otimismo, mas dá para ter esperança. E a esperança, acho que é de momentos como esse que a gente tem a oportunidade de compartilhar e quem sabe, criar um movimento capaz de influenciar as políticas públicas, tanto na esfera federal quanto estadual e municipal, que nesse momento precisam de acho que um freio de arrumação. Né? Agora, aqui não queria deixar de terminar aqui sem dizer também de uma forma correta. Tem prefeitos, ótimos prefeitos no Amazonas, né? Tem alguns que não são tão empenhados, mas a gente tem bons prefeitos. O governo do estado tem vários secretários fazendo coisas muito legais e aí vamos trabalhar para isso, vamos trabalhar para essa agenda do bem. Né? Vai acabar dando certo sim, viu? Porque tem aquela, como é que diz, aquela questão inicial, sabe, aquele ranço inicial, mas acaba tudo se ajeitando e com certeza o Brasil, conforme eu te falei, e quem quiser criticar, me critique. Tem crescido sim nos últimos 50 anos, sempre cada dia um pouquinho melhor ou maior, mas sempre o Brasil tem crescido e tem se mostrado um país. Eu estava vendo a reportagem dos meninos na Angola, o que eles admiram no Brasil, e apareceu um brasileiro, um angolano que disse assim: eu admiro o povo brasileiro porque tem força para ir para as ruas se queixar. Eu fiquei surpreendido com aquilo. Outro dizia que tem mulata, tem carnaval, tem futebol, não sei o quê, mas o cara diz assim: o povo brasileiro tem força para ir para a rua para se expressar. E é essa força que a gente chama, não para ir para a rua, mas a gente chama essa força de cooperação com o governo, com entidades, com sociedade civil organizada para mudar esse país. Legal, muito bem. Valeu. Eu que te agradeço. Grande prazer. O prazer é meu. Da minha parte, não está bom, mas tem que encerrar. E você tem alguma coisa para dizer? Não, só te agradecer e dizer para os seus seguidores aí nas mídias sociais que essas informações que eu compartilhei aqui estão todas disponíveis no nosso site. E se vocês quiserem mais informações, tem aqui do meu lado o Filipinho, que é a pessoa da comunicação, que está sempre pronta para aparecer e dar as informações necessárias. E também sugestões são super bem-vindas. A gente acha que faz muita coisa legal, mas tem muito para melhorar. Então, alguém sugerir para que a gente possa fazer melhor, a gente está sempre aberto para isso. Antes de encerrar,
Vendo na sacola do ateliê Caboclo Mamirauá, que também é uma atividade já feita incentivada pela FAS, né? Apoiada pela FAS, aqui tem o nosso logozinho. A gente trabalha Beleza. em parceria com o Instituto Mamirauá e a Associação de Mulheres da comunidade do São João do Pecaçu, no município de Maraã. Isso veio do Maraã. Perfeito. Longe. Agradeço a você que está com a gente nas redes sociais, no BNC Play, no Facebook BNC. Te convido para ficar aqui segunda-feira comigo nessa conversa gostosa. E a gente se encontra segunda-feira, se Deus quiser. De minha parte, boa noite e fiquem com Deus.